Bom dia, pessoal! Bom dia, gente, tudo bem? Tudo bem? Vamos começar o nosso clamor dessa manhã. Vamos chegando aí o pessoal. Estamos aqui hoje na clínica. Temos uma palavra do Senhor para a sua vida, para a nossa vida. Oi, pai, bom dia. Tio Isaías, já chegaram os dois irmãos aí ao mesmo tempo. Oi, Flávia. Oi, Jairo. Tudo bem? Flávia, chama a turma aí. Ai, deixa eu colocar uma música para vocês. Ideni chegando, Mara. Que bom, gente. Regiane. Vocês estão bem? Oi, Marta. Ellen. Bom dia. Leonice de Cafelândia, bom dia. Marilac. Ana Paula. Oi, Thaís, tudo bem? Grícia. Que bom, vamos chegando. Deixa eu compartilhar aqui. Núbia, Pati, galera toda aí, ó, tia Gleides. Bom dia, Eli. Marilac aí, ó. Ah, Flávia, estão sabendo que tem um membro novo na família aí, né? É isso aí. Deus te abençoe, hein, Flávia? Deus te abençoe. Medo. Cachorro me dá medo. As minhas experiências foram muito difíceis. Regiane, oi, Samuelzinho, um beijo pra você. Ana Cláudia, Stephanie, Márcio, que bom. Já compartilharam aí? Já tô compartilhando aqui o meu. Zena, Ana. Agora mudou, o Facebook mudou de ontem para hoje aqui, a forma de compartilhamento. É? É diferente. Deixa eu ver se deu certo aqui no meu. Tarsila, bom dia, Denise. Fabiane, Paz. Tá um sol lindo aí no Rio hoje? Aqui tá um dia lindo hoje também, um solzão. Oi, Nancy, Marilac. Já falei com você, né, Marilac? Ontem não consegui acompanhar a Ellen. Já tá lá no YouTube também, tá? Oi, Lenice, Patrícia. Ah, já compartilhei, deu certo aqui. Oi, mãe, bom dia. Lu, que bom ver você aí também. Ô, Ideni, se é cachorrinho ou cachorrinho, eu acho que é macho. Eu acho que é macho, não sei, hein? É macho, né, o cachorro da sua irmã? Não sei. É, Márcio, bom dia. Ó, chegou mais um irmão aí, ó, do Papi. Tio Josias na área. Ana disse. Bom dia, Raquel. Tudo bem? Temos uma palavra do Senhor maravilhosa, hein? Fica aí até o final. Chama mais alguém para estar com você. Vai ser muito bom. Deixa eu ver que horas são. 10h03. Tá com a sua Bíblia aí já? Já pegou? Quero compartilhar com vocês, gente, um testemunho bom. Na semana passada, me procurou uma menina, né, uma moça que a gente acompanha e ela estava vivendo dias de muita ansiedade, crise de ansiedade sérias mesmo, de falta de ar e angústia. E nós oramos pedindo a Deus que trouxesse esse alívio, essa paz, trouxesse a cura emocional. E foi muito bom, porque no outro dia ela me mandou mensagem, disse: olha, dormi bem, acordei bem e não tenho mais falta de ar. Então isso é o poder da oração, sabe? É o poder da fé. Então eu não sei como é que você tá hoje, se você amanheceu preocupado, angustiado. Então confie no Senhor e deposite tudo isso diante dele, tá? Essa canção tá dizendo aqui, ó: tu não me deixarás jamais. O Senhor não nos deixa. Então confie nele, tá? Deus é bom. Estamos agora também no Instagram. Bom dia, pessoal. Agora os vídeos estão ficando também no Instagram.
estão lá no IGTV. Então, quem quiser também pelo Instagram pode acompanhar depois os nossos clamores. E nós estamos preparando também, gente, várias pessoas têm pedido isso para nós e a gente estava viabilizando, né, o podcast. Então a gente deve, nos próximos dias, começar a liberar o podcast também para que você possa ter só o áudio. Aí quando vai para academia, vai fazer qualquer coisa, você pode estar dirigindo, pode estar ouvindo o podcast só com áudio. Vamos fazer uma edição e liberar um áudio legal para você também em podcast. Bom, você que já chegou aqui, compartilhe agora, compartilha com seus amigos na sua linha do tempo, compartilhe nos seus grupos, para que a gente possa ter o maior número de pessoas possível agora, enquanto nós vamos meditar na palavra de Deus. Então dá uma paradinha aí, ó. Você que nunca compartilhou, é tão fácil, é só você clicar no compartilhar e já colocar na sua linha do tempo, ou mandar para algum grupo, ou para alguma página sua. Faz isso, porque você assim traz os seus amigos para estarem conosco. E aqui no Instagram é só colocar no aviãozinho aí e marcar quem você quer chamar para estar com a gente aqui, tá bom? Bíblias Apostos, quantas horas? Vamos esperar mais um minutinho, né? São 10h06, mais um minutinho para a galera chegar e a gente já começa, tá? Tá entrando um pessoalzão aí que eu não consegui acompanhar e é bom ver gente nova com a gente. Todos os dias tem alguém novo aí, ao vivo, isso é muito bom. Já colocamos na descrição do vídeo o texto, tá bom? Para você ir lá e procurar. E a gente já vai começar. Que música é essa aí? Rei do meu coração. Elza chegando, Nelma. É muito bom que aqui a gente percebe que tem um encontro de amigos também, né? É verdade. A gente fica falando aqui, fica vendo um dando oi pro outro, alô, Deus te abençoe, saudade. Então aqui tem se tornado um lugar de encontros também de pessoas que estão distantes, talvez até por conta dessa reclusão que nós estamos agora, né? Mas gente de todo canto aí se reunindo aqui com a gente, isso é legal, né? Muito bom. Saber que estamos servindo para isso também. Olha lá, acabei de ver mais um encontro ali. É muito bacana isso. Você chama um amigo para estar com a gente, compartilha, vocês dividem uma experiência bacana na presença de Deus, isso é muito bom. Vamos lá então? Vamos lá. Deu a hora? Deu. Vamos lá. Atos, nós estamos meditando no livro de Atos já há alguns dias. Hoje nós vamos continuar um pouco do texto de ontem, Atos capítulo 4. Eu quero ler aqui os versos 34 até o 37. E diz assim a palavra do Senhor, Atos 4, 34 a 37. Não havia, pois, eu gosto desse pois aqui, depois eu falo por quê. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Nós estamos aqui, o contexto desta história é o início da igreja. E nós encontramos, tanto aqui neste capítulo 4, quanto no final do capítulo 2, essas marcas da igreja primitiva, que são, na verdade, fundamentos que tornaram possível a igreja chegar aonde chegou e ser o que ela é hoje. Então você vai encontrar eles em oração, você vai encontrar eles meditando no ensino dos apóstolos, que era o ensino de Jesus, você vai encontrá-los em comunhão, se reunindo de casa em casa e se reunindo também no templo. Ontem nós falamos dessa unidade, que é outro fundamento extraordinário da igreja, e eu mencionei a oração sacerdotal de Jesus, né, para que todos creiam que tu me enviaste, Jesus falando ao Senhor, né, ao seu Pai, para que todos creiam que tu me enviaste, que eles sejam um, associando a unidade da igreja a crença, a fé das pessoas em Jesus,
Então, que coisa extraordinária é isso, a comunhão, a unidade, o andar na mesma direção, a despeito de pensamentos diferentes. Isso é um fundamento para que a igreja cumpra o seu propósito. É necessário, então, andarmos em comunhão. Falamos ontem sobre o ser igreja. Nós somos igreja. E nós observamos, eu pelo menos observei muitos comentários das dificuldades que alguns têm em congregar por conta de algumas dificuldades que encontram, alguns problemas que encontram na igreja, nas pessoas da igreja. E eu quero dizer a vocês que têm essas dificuldades, que se lembrem que nós somos a igreja. Então, eu faço parte do processo de transformação da comunidade, porque eu sou igreja também, não se esqueça disso. Isso é muito importante nessa transformação que o Senhor quer fazer na igreja local, na comunidade, a partir de mim. E eu falei do pois aqui, porque eles, por serem essa comunidade que andavam em unidade, aí o texto fala, não havia, pois, entre eles necessitado algum, ou seja, por serem quem eles eram, por andarem em comunhão, em unidade, não havia entre eles qualquer necessitado. Nós queremos trabalhar hoje essa questão das necessidades também materiais, não é isso? Também materiais, porque se eu sou um com o meu próximo, com o meu irmão, e ele está com alguma carência, a sua carência me afeta, e por me afetar, eu preciso fazer alguma coisa por ele. Eu não posso estar bem, em abundância de bens, enquanto próximo a mim, alguém que faz parte da igreja de Jesus, padece alguma necessidade. Então hoje nós queremos lembrar que este também é um fundamento da igreja de Jesus. Nós estamos analisando essa igreja primitiva desde ontem e extraindo deles alguns princípios que a gente precisa viver hoje em dia, ou talvez resgatar, né? Quando a gente percebe que abriu mão. São princípios, gente, que Jesus instituiu que a gente deveria viver dentro da igreja. E ontem, quando a gente falou sobre um só coração, uma só alma, a gente falou desse princípio da unidade. E hoje a gente quer falar dessa outra parte do texto, quando eles dizem que não havia entre eles nenhum necessitado. E ele diz assim, ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse. Compartilhavam tudo o que tinham. A gente está falando de irmãos, gente, que ao terem coisas, eles não achavam que aquelas coisas eram deles exclusivamente. Então era assim, se eu tinha comida, eles entendiam que aquela comida não era só deles, aquela comida era para eles e para quem precisasse. Então a Bíblia diz ali, né, amor, que eles levavam aos pés dos apóstolos ofertas, alimentos, bens, e os apóstolos, observando a necessidade de outras pessoas, repartiam. Então era uma igreja, gente, que não tinha necessitados. É o que está dizendo ali. Não havia necessidade, não havia ninguém passando fome. Se a gente trouxer isso para os nossos dias, e a gente hoje quer extrair qual princípio? A generosidade e o desprendimento. Liberalidade. Sentimentos tão difíceis nos dias de hoje, não é, gente? A generosidade é a qualidade de quem ama dar. Já conheceu alguém assim, que ama repartir as coisas? Você conhece? Você é assim? Você tem algo e parece que te incomoda viver aquilo sozinho. Você gosta de dividir aquilo com os outros. Essa é a característica do generoso. Ele ama dar. Uma pessoa generosa, ela quer ajudar as outras pessoas com o quê? Com seu dinheiro, com seus recursos, com seu tempo, com seus talentos, com os bens que possui. Esses primeiros cristãos, eles não viam as coisas como suas, como a gente disse. É meu, mas é seu também. Sabe qual que é a fonte disso? É que eles entenderam, quando eles conheceram o Evangelho, quando eles conheceram Jesus, né? Eles entenderam que eles não essas coisas materiais não tinham mais sentido para eles. Que existe um outro reino, existe um outro valor para a vida muito mais importante do que bens. Então aquilo perdeu totalmente a importância, o valor para ele. Então eles se desprendem daquilo.
Então, se alguém está passando fome, alguém tem uma necessidade de uma coisa, eles, não, toma isso aqui, isso aqui não é meu mais, isso aqui não tem mais sentido para mim, isso não é mais prioridade para mim. Eu vejo que hoje o que acontece é que a prioridade mudou, até na igreja. Nós estamos preocupados em ter bens, temos um carro, queremos ter um segundo carro, temos uma roupa, queremos ter uma roupa melhor, uma roupa mais bonita, mais chique, mais dentro da moda. A gente se torna, na verdade, acumuladores de bens e de coisas. Eu acho que isso vem, amor, pela mudança de reino. Exatamente. Naquela época, eles viviam o reino de Deus. Então, quem reinava na vida deles era Deus. Jesus tinha acabado de viver com eles e foi aos céus. Então, agora, eles entendem que eles não querem viver o reino deste mundo. O problema é que eu acho que com o passar dos anos, passar dos tempos, o nosso valor como pessoa foi sendo muito atribuído ao que a gente tem. E isso fora da igreja e dentro da igreja. Então, sabe quando você olha e fala assim, nossa, aquela pessoa ali, nossa, é uma pessoa rica. Automaticamente as pessoas olham para ela e valorizam mais ela. Nossa, você viu aquele vizinho ali, ele tá com um carro tal. Então parece que ele agora é mais valoroso. Nossa, você viu fulano comprou uma casa na praia. Então parece que hoje a gente olha para as pessoas e a gente dá valor a elas pelo que elas têm. Então se eu acho que eu valho o que eu tenho, o que eu vou fazer? Correr atrás de ter. Tem que ter cada vez mais coisas. E quando a gente luta para ter, amor, aquilo se torna o nosso Deus. Esse é o problema, gente. Entenda, a gente não está aqui pregando, como é que é aquela galera que vive aí do nada, não quer lutar para ter nada. Como é que é chamar esse pessoal? A gente não tá aqui pregando uma vida, vamos viver do amor, não é isso. Mas a gente está querendo dizer que você não pode amar mais as coisas do que amar o que Deus quer que você ame. A gente ama mais o nosso carro do que a Deus. Então a gente começa a valorizar tanto aquilo. Sabe aquelas pessoas tão apegadas, gente? Que a casa que ela tem, o carro que ele anda, é tão importante que uma vez um paciente falou pra mim, Letícia, o meu carro, ninguém come lá dentro, ninguém pisa com o pé sujo, eu não coloco mais do que 4 pessoas dentro do meu carro, porque depois quando eu vender ele tem que estar valorizado. Então... Os bens se tornam o seu senhor. Isso. Você se torna servo do que você tem. Isso aí. E não o contrário. Os bens, os nossos bens, o que nós adquirimos, tem que nos servir. É isso aí. E dentro do contexto da igreja, servir a igreja, servir ao meu irmão, ao meu próximo. E não o contrário, o que muitos fazem tornam os seus bens, as suas coisas, os seus deuses, os seus senhores. E se dobram e se rendem a essas coisas. Vocês sabem que Deus nos ensina muito com isso, sabe? E uma vez aconteceu uma coisa comigo que eu vou contar pra vocês. Nós temos uma tendência a amar as coisas que a gente às vezes nem percebe que tá amando. Alguns anos atrás, a gente mobiliou toda a nossa casa. E era o nosso sonho. Imagina, você tem uma casa, seu sonho é você fazer móveis planejados. As mulheres, né, normalmente têm esse sonho. E aí, fomos abençoados aí com a nossa amiga Gra, né, e acho que ela deve estar por aí, a Gra e o Gil. E a gente mobiliou a casa toda. E a casa ficou linda, impecável, maravilhosa. A nossa casa, gente, é uma casa sempre cheia de gente. E amigo, irmão da igreja, que leva criança, que leva, enfim, aquela confusão, e a gente ama isso, tá? Só que o que aconteceu? Quando a gente mobiliou a casa, eu comecei a olhar para aqueles móveis novos, lindos, impecáveis, eu comecei a ficar assim, não, gente, calma, olha. Aí alguém vinha com aquele copo todo molhado, botava no móvel, aí eu já corria lá e tirava, tentando ser discreta, aquela luta. E eu comecei a sofrer com aquilo. Olha que loucura. E aí fazia um churrasco lá em casa, eu já começava a ver aquela água escorrendo pelo móvel novo. E aquilo foi me dando assim, a ponto de eu começar a falar assim, não vamos fazer nada hoje, não. Olha só, gente, tô confessando aí pecado pra vocês. Até que um dia, nessa super neurose minha, eu estava num sábado limpando a casa, não tinha ninguém em casa. Daqui a pouco eu olho pro móvel assim, embaixo da churrasqueira, e eu vejo que tá vazando uma água ali debaixo. E aí eu fui desesperada. Quando eu olhei, gente, tinha uma infiltração atrás do móvel novo e ele estava todo estufado. Eu sentei no chão e comecei a chorar, sozinha em casa, igual maluca. E eu olhava para aquele móvel estufado e comecei a chorar e eu dizia, Deus, a gente acabou
comecei a ficar muito triste, com raiva daquilo. E na hora o Espírito Santo falou no meu coração, falou: filha, eu tô querendo te ensinar que as coisas não podem ser mais importantes que as pessoas. E eu quero também te ensinar a não amar muito isso. Porque se você começar a amar essa casa que você está fazendo, pode ser que você se esqueça do que é mais importante. Então eu quero que você veja aí, ó, o que acontece. Isso aí é perecível. Amanhã esse imóvel não existe mais. Mas a sua angústia de manter isso tudo impecável pode destruir você, as suas amizades, as suas relações, porque eu estava me tornando uma pessoa chata. E eu estava me tornando uma pessoa avarenta, porque eu estava cuidando mais das coisas do que das pessoas. A partir daquele dia, eu falei: Senhor, o Senhor tem toda a razão. Acabou estresse com o móvel. Se estragar, a gente ora, Deus dá outro, a gente coloca. E se não der outro, vai ficar estragado. E quer saber, gente? O móvel que estufou, ele tá estufado até hoje. A gente não trocou. Sabe por quê? Porque aquele móvel sempre me lembra que eu não posso amar mais as coisas. Ele tá lá na churrasqueira estufado. Isso aconteceu comigo há uns 5 anos atrás. E todas as vezes que eu me lembro disso, às vezes alguém pede um carro emprestado. E eu me lembro do móvel. E eu falo: Senhor, esse carro está aqui para servir. Ou quando a gente vai fazer alguma coisa pela igreja, né, amor? E enche o carro, e bota peso, e suja o porta-mala, e vai pro meio do sítio visitar um irmão, e volta com o carro com barra até o teto. Tá tudo bem. O carro me serve e não eu sirvo ao carro. Então, essa igreja primitiva, gente, eles não viam as coisas como importantes. Pelo contrário, eles davam. Né, amor? Aqui está falando de Barnabé, ele vendeu uma propriedade. Eu quis ler a história de Barnabé, Isso. porque Barnabé é uma referência para nós. Quem nos conhece sabe disso. O personagem e a história dele, né? E esse homem começa a sua trajetória bíblica exatamente vendendo o que ele tinha e colocando aos pés dos apóstolos, mostrando uma liberalidade. Eu penso assim: aquele que coloca os seus bens a serviço da igreja, coloca a sua vida também. E quem coloca a sua vida, coloca os seus bens. Uma coisa está atrelada à outra. É uma entrega completa, plena, é uma entrega total, não é uma entrega pela metade. Não, olha só, meus bens eu empresto, mas não conta comigo. Ou então, pode contar comigo, mas não pede meu carro, não pede a minha casa. Não, é tudo para o Senhor. E esta igreja primitiva entendeu isso. Mas só que hoje eu estava lendo, eu estou lendo, minha leitura é bem maluca, eu estava lendo o profeta Isaías, lá no capítulo 58, eu quero falar para você que esse problema de fazer as coisas erradas, de ter prioridades erradas, é uma coisa antiga. Então aqui o profeta exortando o povo de Deus estava preocupado em fazer jejuns, nada contra o jejum, mas em fazer jejuns e depreciar a sua carne, mas estava desprezando, na verdade, os necessitados entre eles. Então o profeta, lá no versículo 7 do capítulo 58, fala assim: porventura, qual que é o jejum que agrada a Deus, né? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Então, desde o passado, esse povo, ele tinha esse problema. Então aqui com o advento do começo da igreja, há uma restauração do que é importante. As pessoas são mais importantes. Então não adianta eu ter fartura, eu ter um carro bacana, eu ter uma casa maravilhosa, se perto de mim há alguém que está passando necessidade. Então, dentro da sua igreja, da sua comunidade, eu sei que a gente não pode abraçar o mundo. Alguns falam: mas eu não tenho, como é que eu vou fazer? É muita gente. Comece com os que estão perto de você. Comece com os que estão próximos a você. Você tem muita roupa? Dê suas roupas. Você tem 2 batedeiras, batedeira mesmo usa ainda, né? 2 batedeiras, dê uma. Tem donificador? Dê uma. Tem um monte de sapato? Dê alguns para alguns que não tem nada. Nós precisamos aprender, gente, que acumular coisas, isso tudo fica para trás. Enquanto estamos aqui, nós devemos usar do que temos para abençoar outras vidas, compartilhar. A igreja começa assim, e olha onde ela chegou.
Eu acho, amor, que tudo vai do nosso coração, sabe? Porque às vezes a gente ouve isso aí você fala, não é verdade, eu tenho muita roupa, tenho muito sapato, aí você começa a separar, tô aqui obedecendo, tá? Já aí você olha aquela camisa assim, mas essa camisa aqui... Mas na verdade, eu acho que a nossa oração tem que ser assim, Deus, me dê um novo coração. Me dê esse coração que não se apega às coisas, sabe? Às vezes, você foi criado por um pai ou por uma mãe que eram muito apegados. E às vezes o pai e a mãe... Eu vejo muito isso conversando com pessoas, né? Os pais ensinam os filhos, não empreste isso aqui não, porque depois tu vai ficar sem, hein? Vem alguma coleguinha na casa da criança e o pai fala assim, guarda essa caixa de bombom aí, porque eu não vou comprar outra pra você, tá? Então, vai chegar todo mundo aí, vai acabar com isso aí. Então, às vezes, as pessoas foram criadas assim. Então, a gente precisa de um novo coração. Deus precisa te dar um novo coração. E aí, se você pensa assim, Provérbios 11:24, só um pouquinho. Diz assim, há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Mas há outros que retêm o que deveria dar e caem na pobreza. Olha que lindo. Há quem dê generosamente. E quem dá generosamente, o que acontece? Ele vê as suas riquezas aumentando. Sabe quando você vê na igreja uma pessoa que sempre quando levanta uma campanha, levanta alguma necessidade, gente, tá precisando de alguém aqui para doar tanto, ou alguém aqui para dar uma cesta básica... Normalmente aparecem as mesmas pessoas. E a gente fala assim, nossa, aquele irmão é uma bênção, né? Não, eu acho que vai além. O coração avarento fala assim, mas pra ele é fácil dar, ele tem dinheiro. Eu já ouvi isso muito. Pede pra aquele irmão lá, porque ele sempre dá, mas também pra ele é fácil. Olha o trabalho que ele tem. Eu não tenho pra dar. Então pra ele é fácil. Mas sabe por que ele dá muito? Sabe por que parece que ele tem muito? Porque Deus viu nele um coração disposto a dividir. Eu sempre tenho uma metáfora na minha mente, que eu acho que foi Deus que colocou, como uma porta aberta. Deus derrama sobre mim bênçãos. Se Ele me vê como uma porta aberta, ou seja, a bênção vem para mim, mas ela não para, ela segue, Deus vai dar cada vez mais. Porque quando Ele tem que abençoar necessitados, talvez Ele pensa assim, olha, eu vou dar para Letícia, eu vou dar para o Fabrício, eu vou dar aí para o João, para a Fernanda, para a Ellen, porque eu sei que a partir deles... outras pessoas vão receber. Então Deus manda muito, porque essa pessoa é uma porta aberta. Agora, quando nós somos uma porta fechada, ou seja, Deus manda e para aqui, para em mim, para que Deus vai dar muito? Para eu ficar acumulando? Deus não tem propósito em abençoar quem vai fechar a porta. Então, gente, há quem dê generosamente e vê as suas riquezas aumentando. O que você ia falar? Eu ia falar que às vezes a gente olha aqueles irmãos que contribuem, que são sempre os mesmos, que são liberais, né? E a gente fala, nossa, que bênção. Você pode ser esta pessoa abençoada também. Você pode ser a bênção na vida de outra pessoa. Depende de você, é uma decisão que você toma, é uma decisão. E a Letícia estava falando, eu me lembrei, às vezes você tem uma história familiar que mesmo sem que você decida conscientemente, inconscientemente, você quer reter as coisas. Talvez porque passou necessidade quando era criança, talvez por causa de um aprendizado com os pais, você tende a querer acumular e guardar porque você não sabe o que vai acontecer amanhã, porque lá no seu subconsciente, lá na sua história de vida, lá atrás, algum sinal foi enviado, olha, guarda porque você não sabe, olha quanta coisa você está vivendo agora, pode ser que amanhã você não tenha. Gente, esse novo coração que a Letícia mencionou aqui, que o Senhor quer nos dar, confia. Ele é gerado pelo Senhor. Então, se você hoje se encontra assim, você fala assim, poxa vida, é verdade, eu nunca percebi que eu tenho dificuldade em dar o que eu tenho, em compartilhar o que eu tenho. Ore a Deus, ore a Deus. Peça ao seu Senhor, eu quero esse coração generoso, eu quero esse coração liberal, eu quero poder abençoar muitas vidas, quero abençoar a minha igreja, eu quero abençoar as pessoas que estão perto de mim, que convivem comigo, que eu estou percebendo que eu preciso de ajuda. E quer saber, peça a Deus por isso. A bênção é muito maior para quem dá, a Bíblia diz claro. Isso. Mas sabe o que acontece, gente? As pessoas que retêm, elas sofrem. Por quê? Porque elas estão colocando a confiança delas naquilo. É assim, se eu não cuidar desse carro, eu não vou poder comprar outro. Então eu tenho que cuidar desse carro. Olha a angústia que ela sente. Não, eu tenho que guardar no banco, porque eu não sei o dia de amanhã. Então ela entra em sofrimento. E quando ela não consegue guardar, ela pira. E eu acompanho muitas pessoas assim. Letícia,
Letícia, porque esse mês eu tô muito mal financeiramente. Eu falei, mas que você não conseguiu pagar suas contas? Tá? Não, é porque eu sempre tenho que guardar, né? Esse mês eu guardei só um pouco. Olha o sofrimento da pessoa, porque o coração dela tá naquilo. Agora, é tão bom você ter um coração liberal que você fala assim, Deus, o Senhor me deu ali, ó. Eu ouvi um pastor uma vez falando que todas as vezes que ele recebe uma oferta, ele pergunta para Deus com quem Deus quer que ele divida. É um pastor amigo nosso. E ele falou, toda vez que alguém me manda uma oferta, eu já entendi que metade dela eu tenho que dividir com alguém. E aí eu falo, Deus, quem é a pessoa? E Deus sempre traz, é um outro missionário, é um outro pastor, é alguém da igreja. E Deus fala, dá pro fulano. E aí ele fala, eu surpreendo as pessoas. Quando eu digo, olha, Deus mandou eu dividir isso com você. Eu recebi, tô dividindo com você. E aí é uma resposta de Deus para aquela pessoa, sabe, amor? Então, assim, eu não quero um coração que fica preocupado com o dia de amanhã. Eu não quero. A gente tem vivido, lá em casa, a gente tem vivido nos últimos anos, talvez no último ano, uma mudança de Deus na nossa vida financeira. Deus tem nos ensinado a viver com menos. Mas isso lá no início foi muito difícil, gente. Foi muito difícil. Quando Deus foi fechando assim algumas torneiras e foi dizendo assim, aprendam a viver com pouco. Foi difícil. E nesse meio do caminho, em que Deus foi diminuindo aquilo que Ele foi, as nossas entradas, Deus foi colocando pessoas que começaram a precisar de ajuda. Não foi, amor? E de uma quantidade que a gente nunca tinha vivido, sabe? E nesse meio do caminho aí, eu dizia pra Deus assim, caramba, Deus, se fosse em outros tempos, seria muito mais fácil. E Deus dizia, não, é agora. É nesse tempo agora. Eu quero ver o quanto vocês vão confiar em mim. Ou seja, quando lá atrás as coisas estavam mais fáceis, seria fácil para vocês ajudarem. Porque não ia ser um sacrifício. Então Deus foi nos ensinando, gente, a falar assim, filho, tá apertado? Mas vai lá, confia que eu vou suprir, ajude. E aí vinha uma situação, né, amor? Daqui a pouco vinha uma outra situação, outra pessoa precisando de ajuda. E aquilo ia nos consumindo, quer dizer, Deus, como assim? Agora não dá, não é o melhor momento para essa pessoa precisar de ajuda. Mas eu dizia, vai filho, confia. E olha, gente, que experiência de você dividir com alguém quando você não está com fartura. A bênção está nisso também, quando você vai confiar que se Deus está colocando essa situação para você ajudar, é porque Ele vai suprir. E isso tem aquecido a nossa fé, né? Temos experimentado isso. É verdade. E Deus tem surpreendido cada vez mais. E nos tempos aparentemente mais difíceis, é quando Deus nos dá mais tranquilidade para viver na dependência dEle. Então experimente ser generoso, ter um coração liberal. Eu quero falar de forma muito prática, né? Abençoe as pessoas, aqueles que você sabe que está precisando e você tem, dê. Se você tem um amigo que você foi informado que ele está com alguma luta particular, que você tem um recurso que possa abençoá-lo, abençoe, divida, abençoe missionários, sabe? Seja fiel nos dízimos, nas ofertas da sua igreja, não fique atrelado atrelando a sua confiança ao que você possui. Confie no Senhor, disponha tudo que você tem para o serviço do Senhor, para a casa de Deus, para abençoar vidas. Não fique preocupado em fazer do que você tem o Senhor, o Deus da sua vida. Não, e essas coisas estão aí para te servir, Não mude a escala de valores de você. E mais importante, se o seu coração realmente está preso a este reino espiritual, as coisas materiais perdem o valor. E aí você faz o que fez a igreja primitiva. Você vende tudo e olha, abençoa aí, vamos lá, né? Ninguém pode estar necessitado na nossa comunidade. E Deus vai honrar a sua fidelidade. O generoso prosperará. Isso é Provérbios 11, 25. Olha que lindo, gente. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Amém. Vamos terminar com esse texto, então. O que Deus... Pode falar. Faça aquilo que Deus está colocando no seu coração. Isso aí que eu ia dizer. O que Deus está falando no seu coração? Aonde Deus está tocando em você?
Não tenha medo. Não tenha medo. Se desprenda. Mas isso não é uma obra sua. Quero te dizer isso. Isso é uma obra do Espírito Santo na sua vida. Então é uma oração que você vai dizer: Deus, eu permito que o Senhor mude isso em mim. E eu te peço que o Senhor mude isso em mim. Eu quero viver essa generosidade da Bíblia. Eu quero viver essa generosidade espiritual. Eu quero ser essa porta aberta. E aí Deus vai derramar sobre a sua vida bênçãos tal que você vai compartilhar, você vai dividir. Surgiu a oportunidade de abençoar, cara, não perca. Diga assim: Deus, é o que? Tá precisando de ajuda? Eu quero ter o privilégio de fazer parte disso, porque eu já entendia que o generoso prosperará. Aí você vai dizer: então eu vou dar porque eu vou receber depois. Não, querido. Deus vê o seu coração. É o seu coração que tem que ser transformado. Então, em nome de Jesus, que a gente não viva... é barganha, né? Não, que a gente viva essa igreja primitiva. Eles estavam nem aí, gente, pros bens. Eles sabiam que tudo isso vai ficar para trás, sabe? Então, esse é o coração que Deus quer ver em nós nesse dia. Cheia do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem promove esse coração generoso. Essa igreja agiu assim porque ela era cheia do Espírito Santo. Amém. Então a nossa oração é: Senhor, encha-me. Quero ser governado pelo Teu Espírito e não pela carne, não pela minha carne. Oremos então, vamos lá? Se você puder fechar os seus olhos aí para estar conosco, vamos fazer isso. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais uma manhã, Senhor. E que oportunidade nós temos de, ao estar contigo, ao estar diante da Tua palavra, sermos tocados, sermos ensinados, sermos ministrados pela Tua palavra. Pai, nossa oração agora é que Tu possas tocar, transformar nosso coração, Senhor. Que de fato aquilo que de mais importante vivamos neste mundo seja o Teu reino, Pai. A oração que o Teu Filho ensinou, ela já dizia isso: venha o Teu reino. Então, Pai, que vivamos o Teu reino como aquilo que é mais importante para nós. Senhor, o reino deste mundo é um reino material, um reino carnal, é um reino de ter coisas, comprar coisas, acumular coisas. Pai, o Teu reino é um reino do ser. Amém. Ser transformado, ser guiado, ser aquilo que Tu queres que sejamos, ser os Teus braços neste mundo, ser uma igreja relevante neste mundo, Senhor Deus. Pai, nós precisamos ser aquilo que Tu esperas que nós sejamos, e a Tua palavra o tempo todo o tempo, a hora que estamos diante dela, em qualquer circunstância, a Tua palavra nos ensina o que devemos ser e não aquilo que devemos ter, possuir. Por isso nos ajude, Senhor. Amém. Nos ajude a colocar as coisas em seus devidos lugares, a mexer na nossa escala de prioridades, de valores, Senhor Deus. Amém, para que, ó Pai, nós possamos, observando as pessoas que carecem, abençoá-las com aquilo que o Senhor tem nos dado. Deus, amém. Pai, nós não queremos desfalecer nossa carne com jejuns, nos colocar em sofrimento físico com jejuns e nos esquecermos, ó Pai, do que é mais importante, do cuidado com as pessoas que estão perto, com aquele que precisa de roupa, aquele que precisa de água, aquele que precisa de comida, Senhor, aquele que precisa de casa, de pouso. Senhor, dá-nos, ó Pai, esse sentimento da igreja primitiva. Amém. O que temos não nos pertence. É verdade, nada do que temos é nosso. É tudo Teu. Amém. É tudo para a Tua honra e para a Tua glória. Dá-nos um coração, Senhor. Dá-nos este coração liberal, generoso, Amém, Senhor Deus, que verdadeiramente, sem esperar nada em troca, dispõe do que tem para abençoar outras pessoas. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ó Deus, muito obrigada porque o Senhor não desiste de nós. Muito obrigada, Deus, porque apesar do nosso coração muitas vezes ser um coração que não Te agrada, o Senhor continua acreditando em nós. Senhor Deus, transforma a nossa vida, nos dê esse novo coração, Pai, um coração que divide, que reparte. Deus, é tão bom a gente viver desapegado, a gente não tem medo do amanhã, porque a gente entende que o Senhor vai suprir. Então, Deus, nos dê esse coração, não deixe a gente amar mais as coisas do que o Teu reino, do que as pessoas. Ó Pai, que a gente olhe para os bens que o Senhor nos deu e a gente entenda que a gente só está de
administrando esses bens, mas eles não são nossos. Eles vieram do Senhor, então são teus. E aí, Deus, o Senhor pode nos mandar pessoas que precisem. Deus, nós te pedimos nessa manhã, pode mandar necessitados, porque nós vamos repartir o que temos. Nos ensine, Deus, nos ajude nisso. É a nossa oração sobre isso, Deus. E também te pedimos nesse momento por todas as pessoas que estão com seus corações aflitos por outras razões, por outras necessidades emocionais, espirituais, físicas. Senhor, nós oramos pelos que estão enfermos, oramos pelos que estão em hospitais, oramos pelos profissionais que estão, Senhor, tendo contatos com doenças. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor os livre do mal. Ó Deus, nós te pedimos por aqueles que estão ansiosos, aqueles que estão com medo do amanhã. Deus, em nome de Jesus, derrama a tua paz sobre essas pessoas. Derrama, Senhor, a certeza de que o Senhor está ao lado e que quando o Senhor está conosco, nós não temos o que temer. Abençoe este dia, Deus, na vida de cada pessoa que nos ouve. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém? Então hoje você tem oportunidades de fazer escolhas que agradem o coração de Deus. Amém. Peça a Deus que forje em você esse coração semelhante ao dele. E você vai ter um dia abençoado, tenho certeza. Amém. Amém. Deus te abençoe, tá? Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui e vamos continuar aquilo que o Senhor começou. E muitas coisas eu sei que Ele tem para a sua vida, para a nossa vida. Amém. Quantos aprendizados, né? Vamos compartilhar? Então agora terminamos. Compartilha. Eu estava pensando até abençoar essas pessoas que compartilham. Tem gente que compartilha todo dia, eu fico muito feliz. Amém, eles estão abençoando, e esse é o coração. Eu queria dar um abraço a cada um que compartilha, porque isso nos leva a outras pessoas, leva essa mensagem a outras pessoas. Faça isso. Talvez alguém precise ouvir isso hoje, e você pode ser instrumento de Deus para levar essa mensagem até eles. Tá bom? Abraço, Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Oi, filha. Um beijo. Te amo, Ana Raquel. Tchau, galera. Até amanhã.